Bom, uma das maiores deformações da nossa jovem democracia é a captura do poder legislativo pelo executivo, que pela natureza e essência da democracia devia fiscalizar o executivo. Para além disso, propor leis ao país, no caso do Congresso Nacional, né? Mas desde a redemocratização do Brasil, foi se criando um fenômeno nocivo ao país que se chama o tal do Centrão, que foi criado lá no início dos novos anos democráticos, depois de 21 anos de um regime totalitário, para apaziguar o país entre a esquerda, que tinha sido dizimada pelo governo militar, mas que vinha criando musculatura política novamente, com a volta dos exilados, com o aquecimento do movimento sindical, as greves do início dos anos 80, movimento estudantil, todo mundo embalado com a abertura política. O Centrão era formado por políticos moderados, que ficavam entre a esquerda e os radicais e os conservadores, que ainda apoiavam os militares. O Centrão surgiu como bloco alternativo para a radicalização de ambas as partes. Com o exercício da tal nova política, com o passar dos anos, alguns malandros oportunistas começaram a perceber que o voto deles, do Centrão, era decisivo no Congresso Nacional. Eles perceberam que podiam, dependendo da fragilidade do governo, mandar na República. Porque com a quantidade de votos de deputados do tal do Centrão, eles formavam sempre maioria. E perceberam que isso era uma ferramenta para fazerem indicações políticas para os altos cargos do governo, que poderiam fazer parte do caixa 2 do partido que estivesse no poder, que poderiam exigir uma mesada para votar a favor do governo, que teriam privilégios na distribuição das emendas parlamentares e que poderiam usar os altos cargos de governo para meter a mão no dinheiro público. Foi assim com o Bob Jefferson no Mensalão, tá lembrado? Esse é um dos infinitos casos de corrupção que esses ratos do Centrão foram pegos ao longo da história. Derrubaram uma presidenta eleita pelo voto, sem crime de responsabilidade. Mantiveram o Conde Drácula, mesmo ele sendo pego em gravações, cometendo crime. E agora, tomaram o país de assalto porque o Mequetrefe não governa mais, governo fraco. Aí eles deitam e rolam. Mas o mais assustador não é nem isso tudo que eu falei até aqui. Para mim, o mais assustador é eles quererem institucionalizar a compra de parlamentares ou do parlamento inteiro. Eles criaram o tal do orçamento secreto. Ninguém pode saber para onde vão as emendas parlamentares. Foi assim que o atual governo elegeu esses dois parasitas que estão aí no Congresso e no Senado como presidentes. E que apesar de toda a tragédia, intermináveis crimes de responsabilidades cometidos pelo presidente Mequetrefe, o chefe do Centrão, o Arthur Lira, não aprecia nenhum dos mais de 120 pedidos de impeachment. O tal do orçamento secreto, que aliás não sei por que a grande imprensa insiste em chamar de orçamento secreto, cara, isso é corrupção brava, é muita cara de pau. Esse é mais um entre vários problemas que nós, brasileiros e brasileiras, precisamos reparar se a gente realmente quiser ser um país sério. O primeiro passo foi dado agora, sexta-feira, pelo terceiro poder, que eu até aqui não tinha falado dele, pelo menos nesse vídeo, que é o Judiciário, que tem como função ser o guardião da Constituição Federal, que garante a lei, que garante e obriga que se cumpra a lei. Pois é, a ministra Rosa Weber, da Suprema Corte, suspendeu o pagamento da chamada emenda de relator, que é onde é gasto o dinheiro do tal orçamento secreto. Na decisão, a ministra disse o seguinte, abre aspas, causa perplexidade a descoberta de que parcela significativa do orçamento da União esteja sendo ofertada a grupo de parlamentares mediante distribuição arbitrária entre coalizões políticas, para que tais congressistas utilizem recursos públicos conforme seus interesses pessoais. Fecha aspas. A gente pode e deve criticar a Suprema Corte, mas a gente também precisa reconhecer que mesmo
que tardiamente eles têm segurado esses translocados que tomaram o país de assalto. Bom domingo!